A deficiência de ferro é a causa da anemia ferropriva e muitas vezes resulta da perda de sangue ou má absorção, como na doença celíaca, sendo uma causa bem menos comum. Em geral, os sintomas não são específicos. Os sintomas da anemia ferropriva tendem a surgir gradualmente e são semelhantes aos sintomas causados por outros tipos de anemia. Esses sintomas incluem fadiga, fraqueza e palidez. O tratamento envolve reposição do ferro e tratamento da perda de sangue. E aí eles falando sobre isso nos pedem que a prevenção dessa condição médica, ou seja, da baixa de ferro, da deficiência de ferro, seria importante porque o ferro ele faz o que no nosso corpo? Então, pessoal, a questão já traz algumas informações importantes para a gente, né? Então, a anemia ferropriva é aquela que é causada pela deficiência de ferro, que é um mineral que a gente precisa ingerir, é algo que vem da nossa alimentação. Existem outros tipos de anemia, que são algumas de condições genéticas, né? Uma anemia falciforme, por exemplo, então não seria causada pela deficiência de ferro. Mas esses sintomas se misturam, porque no fim das contas isso fica muito semelhante em termos de sintomas no corpo humano. Por quê? Porque essas anemias, né, elas vão ter esses sintomas semelhantes, que seria fadiga, fraqueza e palidez. E isso tem a ver com o quê? O fato do ferro ser um componente de uma molécula extremamente importante no nosso corpo, que é a hemoglobina. Então o ferro ele constitui a hemoglobina. Se a gente for lembrar, né, a hemoglobina ela é aquela proteína que está lá dentro das hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos. E ela é responsável, então, pelo transporte do oxigênio ali no nosso sangue. Então, a deficiência do ferro no organismo, ele compromete a formação dessa hemoglobina. E, consequentemente, ele pode alterar, então, o transporte desses gases na respiração no corpo humano. E isso vai levar, então, a essa anemia ferropriva, essa condição da deficiência do ferro no nosso corpo. Então, a nossa resposta tem que ter a ver com isso aí, porque a prevenção da deficiência de ferro, ela vai alterar aí, né, essa questão de ter ou não ter ferro disponível para produção da hemoglobina, que constitui as nossas hemácias, que faz o transporte dos gases. Então, se a gente for olhar, letra A, o ferro origina fibras musculares? Não, né, pessoal? A gente não depende de ferro para ter aí formação de fibras musculares. A gente depende, por exemplo, de proteínas que vêm da nossa alimentação, não do ferro. O ferro regula os hormônios do crescimento? Também não, pessoal. Esses hormônios, eles são regulados por uma série de fatores, mas nenhum deles está relacionado diretamente ao ferro, ok? Letra C, o ferro constitui a molécula de hemoglobina? Essa é a nossa resposta, ok? Letra D, ativa as enzimas digestivas no intestino? Não, pessoal, o ferro não tem, né? Ele não é responsável por ativação de enzimas no intestino, que são reguladas por outros tipos de minerais e substâncias no nosso corpo. E a letra E, o ferro atua na transmissão de impulsos nervosos? Também não. Isso aqui está mais relacionado a alguns íons, como o sódio, potássio, né? Não o ferro, ok? Então, a nossa resposta, letra C.